Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um encontro síncrono aqui do Projeto Newton, nosso curso de Cálculo 1. Bem, pessoal, eu queria, na semana passada, né, eu não estive com vocês nos nossos encontros síncronos, porque há mais ou menos 2 semanas atrás eu tive contato com uma pessoa e aí eu fui informado que ela tinha testado positivo para a Covid-19, então para preservar a equipe, a professora Juliana, e mesmo para cumprir as recomendações, eu fiquei em casa essas 2 semanas, não tive nenhum sintoma, não tive nada, estou bem. Então agora estou de volta aos encontros síncronos. A professora Juliana hoje vai estar no chat, conversando com vocês, selecionando as dúvidas, respondendo algumas enviando para mim responder. E, bem, a gente vai fazer uma revisão sobre o estudo dirigido da segunda-feira, que eu espero que todos vocês tenham feito, sempre lembrando daquele encadeamento, né, no conteúdo, tudo que vai ser dito hoje pressupõe que vocês estudaram esse conteúdo anterior, mas a gente faz uma revisão só para recapitular. Antes disso, quero falar lá das nossas recomendações, então vamos lá. Certo. Como os encontros começam às 9h20, sempre a gente está tentando respeitar ao máximo o horário de início. E para começar, eu quero algumas orientações gerais. Pessoal, essas orientações vão sempre ser passadas, até porque às vezes novos alunos entram no Red Newton, alguns que ainda não entraram porque não estavam conseguindo acesso, coisas do tipo, e também por uma questão de reforçar para que vocês não esqueçam, para que vocês tomem posse dessas orientações. Então, primeiro é que para melhor condução das atividades, para vocês desligarem os microfones. A gente solicita que os vídeos também fiquem desligados. Tenha um comprometimento com o horário, porque a gente sempre está se esforçando para começar as aulas pontualmente às 9h20. Não haverá intervalos, o encontro é contínuo, então tentem não se distrair, tentem não ficar entrando em outras páginas, perder o foco na aula, porque inclusive a aula de hoje vai ser bem intensa, assim, a gente tem muita coisa para falar hoje. A gravação desse encontro vai ficar disponível lá no Moodle. E, bem, a gente pede que materiais, informações, vocês podem socializar, vocês podem, bem, trocar entre vocês dados, informações, mas que vocês nunca compartilhem o acesso do Zoom, porque, bem, para preservar vocês e para preservar o projeto. Algumas dúvidas. Haverá momentos delimitados para o acolhimento de dúvidas. Bem, se for surgindo dúvidas enquanto na minha fala, em coisas que eu exponho, vocês já podem colocar lá no fórum. A professora Juliana está lá no chat juntamente com a equipe, está acolhendo isso. Então, aí a gente já vai para a segunda coisa mais importante, que é o fato de que as dúvidas têm que ser colocadas no chat. Priorize o uso do chat para o conteúdo, não fiquem conversando entre colegas, não usem como um bate-papo. E caso não haja tempo para atender os questionamentos, passem lá no fórum de dúvidas, conversem também no plantão com os monitores e a gente vai tentar responder cada uma dessas dúvidas. Bem, essas são as recomendações gerais. Eu vou começar aqui com a nossa aula de hoje. Bem, o título da aula de hoje é Máximos e Mínimos Locais, Crescimento e Decrescimento e o teste da primeira derivada. Bem, como a professora Juliana já falou e eu comentei em alguns momentos, quando a gente estuda derivada, a gente tem vários objetivos, otimização de funções, a gente tem mas tem um objetivo que engloba quase todo o conteúdo de derivada, que é construir gráficos de funções. Então entenda que a gente está se direcionando para isso, a gente está caminhando para conseguir entender, dado uma função onde o domínio dela é o conjunto dos números reais, ou um subconjunto dos números reais, e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, a gente está caminhando para tirar informações que me permite descrever o gráfico dessa função completamente, onde são os seus máximos, seus mínimos, aonde ela cresce, onde ela decresce, coisas como concavidade, tudo isso vai ser feito nessa primeira parte do curso que engloba os conceitos de derivada. Então, vamos primeiro a uma revisão sobre o que foi feito no estudo dirigido da segunda-feira. Bem, lá o título do encontro
estudo dirigido da segunda-feira era teoremas, o teorema do valor intermediário, o teorema de Rolling e o teorema do valor médio. São 3 teoremas extremamente importantes, principalmente porque a gente vai ver hoje e nas próximas aulas. E então, eu antes de entrar muito nos temas, lá eu falei sobre o que é um teorema matemático. Bem, vocês já tiveram contato com teoremas matemáticos, eu acho que um dos mais clássicos é esse aqui, né, o Teorema de Pitágoras, que vocês veem ainda lá no ensino fundamental. O Teorema de Tales também é bem comum. E, bem, o teorema nada mais é do que uma afirmação que, bem, ela pode ser provada, ela pode ser demonstrada. Por isso que o Teorema de Pitágoras, que foi provado 500 anos antes de Cristo, ele nunca mudou e nunca vai mudar. Passe quantos anos for, o Teorema de Pitágoras sempre vai ser o mesmo. Ou seja, se você olhar para esse desenho aqui, onde existe um triângulo retângulo aqui, o quadrado que você constrói sobre a hipotenusa sempre vai ter como área a soma das áreas desses 2 quadrados, que são construídos entre os catetos, porque existe um processo que deriva-se da lógica, onde eu consigo provar. Espero que vocês já tenham visto a demonstração. Existem várias demonstrações desse teorema, muito bonitas, algumas geométricas. É bem interessante. Então, basicamente, um teorema é isso. Só que existe, e aí, bem, um teorema que vocês vão ver aqui nesse curso é o teorema fundamental do cálculo. Esse daqui, para quem ainda não conhece, é o Newton, que dá o nome ao projeto, né? Ele é o pai do cálculo, juntamente com esse aqui que está ao seu lado, que é o Leibniz. Eles basicamente formalizaram o cálculo, demonstraram esse teorema, que também, como eu disse, vai ser o mesmo teorema para todo sempre. E aí eu coloquei um aqui só para os mais curiosos, que é o último teorema de Fermat. Quem tiver interesse, existe um livro, inclusive, sobre esse teorema. Ele foi um dos grandes teoremas provados no final do século XX, 1993, 94. E tem uma história muito bonita. Foi um teorema que levou 350 anos para ser provado. Então, existe um documentário também, só para os curiosos aí, no tempo vago, dar uma pesquisada. Então, entendido que é um teorema, que é basicamente uma afirmação que pode ser demonstrada, eu também falei de algumas dicas. As dicas são as seguintes. Ao trabalhar com um teorema, é importante identificar o que é a hipótese e o que é a tese de um teorema. A gente vai ver alguns teoremas hoje, eu vou ficar chamando atenção para o que é a hipótese e o que é a tese desse teorema e como que a gente trabalha isso. Verifique se o problema que você está estudando satisfaz as hipóteses do teorema antes de aplicá-lo. Bem, quando a gente tem um teorema, basicamente o que a gente quer é resolver problemas com ele, resolver exercícios, resolver lista de exercícios, coisas desse tipo. Então, toda vez que eu tento aplicar, se eu quero aplicar um teorema, eu preciso saber se essas hipóteses que a gente... Bem, eu falei lá na segunda-feira o que é as hipóteses do teorema, eu tenho que ter certeza que todas as hipóteses são satisfeitas, senão eu não posso aplicar aquele teorema. Por isso que tem aquele se e então. E cuidado para não trocar essas duas coisas. É muito comum alunos lerem um teorema e às vezes trocar o que é a hipótese daquele teorema e o que é a tese. Então, às vezes você tem a tese, você quer concluir a hipótese. Isso não vale, a menos que seja um teorema se somente se. Então, isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. E aí, bem, os teoremas que a gente viu lá no estudo dirigido foram 3. Eu vou falar muito rápido, porque a gente tem bastante coisa para ver hoje. O primeiro foi o teorema do valor intermediário, que diz o seguinte: suponha que f seja contínua em um intervalo fechado AB, e seja M um número qualquer entre f de A e f de B, com f de A diferente de f de B. Então, existe um C dentro do intervalo aberto AB, tal que f de C é igual a M. É mais interessante, bem, quando a gente vai ler um teorema, é uma frase, às vezes fica um pouco difícil de compreender o que ele está querendo dizer. Mas a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é identificar o que eu falei lá, o que é hipótese e o que é tese. Hipótese é o que eu estou assumindo sobre uma função, que eu estou assumindo como verdade, que é o seguinte: eu estou supondo, ou seja, eu estou assumindo que f seja contínua em um intervalo fechado AB e que eu tenho um número m que está entre f de A e f de B com f de A diferente de f de B. Então, observem que tudo isso que eu disse antes desse ponto, ou às vezes tem uma vírgula aqui e depois um então, tudo que eu disse antes do então é as minhas hipóteses, são as coisas que eu preciso ter para que eu possa concluir a minha tese. E o que é a tese? A tese é exatamente o que vem depois desse então. Então, existe um C dentro do intervalo AB, tal que f de C é igual a
tal que f de c é igual a m. Então, é isso que é importante. Toda vez que eu vou trabalhar com teorema, eu tenho que entender o que eu estou assumindo, o que eu estou supondo, o que vem entre o se e o então. Tem várias formas de identificar essa hipótese. E aí, entender que, dadas essas hipóteses, o que o teorema me garante é o que vem depois do então, ou seja, é a tese. Mas, falando do teorema do valor intermediário de ponto de vista geométrico, primeiro, uma coisa que eu falei lá no estudo dirigido, que é sobre continuidade de funções. Então, se você está confuso com o que é continuidade, vai lá no estudo dirigido. Lá eu falei que continuidade intuitiva, lembrando que a gente está usando os conceitos de limite, agora os conceitos de continuidade de forma mais intuitiva, e no final do curso a gente vai fazer uma formalização disso, assim como historicamente é construído o cálculo. Mas, intuitivamente, a continuidade é basicamente, quando eu desenho o gráfico dessa função, eu não tiro, sei lá, o lápis do papel, eu não tiro a caneta do papel, eu não tiro o giz do quadro. É de fato a continuidade, é o fato de que, conforme eu vou desenhando o gráfico dessa função, quando eu junto os pontos que formam o gráfico dessa função, isso me gera uma curva contínua, uma curva que não se rompe. Então, o que o teorema do valor intermediário diz é uma coisa muito intuitiva, é que se eu tenho que sair aqui de AF de A, que é esse pontinho aqui onde está a mãozinha, e tenho que descer até BF de B continuamente, ou seja, sem tirar o lápis do papel, então qualquer valor que estiver aqui entre o F de A e o F de B, ele tem que ser atingido. Então, bem, eu troquei, né? Aqui estava C e aqui estava M, eu coloquei um Y0, X0, isso aqui dá a usar a imagem que não foi você que fez. Mas bem, entenda que esse Y0 aqui é o meu M, e esse x0 aqui é o meu c. Então, quando eu saio de f de A e venho f de A a f de A e vou até bf de B de forma contínua, eu tenho que em algum momento passar por qualquer valor entre f de A e f de B, ele tem que ser atingido. Tentem visualizar isso mentalmente. Bem, eu fiz isso no estudo dirigido e, como eu disse, a gente está com pouco tempo, mas tentem entender que se eu pegar o lápis e colocar nesse ponto, e tiver que sair com esse lápis, independente do que eu faça, e chegar até aqui, então qualquer linha horizontal que eu passar aqui entre o f de A e o f de B, uma linha horizontal aqui, vai necessariamente cortar esse desenho que eu fiz. Então é isso que o teorema do valor intermediário nos diz. Outro teorema, que é o teorema devido ao matemático Rollin, ele diz o seguinte: se f é uma função que satisfaz as seguintes hipóteses, e aqui eu deixei bem separado o que é a hipótese e o que é a tese. As hipóteses do meu teorema f é contínua no fechado AB, f é derivável no intervalo AB, no intervalo aberto AB, e o f de A é igual ao f de B. Então, se tudo isso é satisfeito por uma função f, que são as minhas hipóteses, então eu tenho a seguinte tese, eu tenho a seguinte garantia. Existe um número dentro do intervalo aberto AB, tal que f' de C é igual a 0. Isso daqui é mais interessante a gente ver geometricamente. Então, observa o seguinte, eu disse que essa função, olha para esse gráfico em azul, ela é contínua, observa que se eu traçar aqui, eu não quebrei, né, o desenho é contínuo, desde aqui do AF de A até o BF de B, então eu tenho a continuidade, aqui é um intervalo fechado, AB. Se eu olho dentro do aberto, AB, ela é derivável, que é basicamente dizer que em cada pontozinho que eu colocar aqui, eu consigo definir uma reta tangente, então eu consigo calcular aquele limite lá da derivada. E aí, bem, aqui a intuição é a seguinte, se eu saio de AF de A e vou até BF de B de forma contínua e suave, que é basicamente o fato de ser derivável, então vai existir esses pontos que têm a seguinte propriedade, a reta tangente lá, ela tem inclinação zero. É basicamente o fato de que eu vou sair daqui, seja para cima ou seja para baixo, mas eu tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar para essa mesma linha horizontal. Então vai ter algum momento que a curva, de forma suave, faz essa barriguinha aqui, né? Seja para cima ou seja para baixo. E exatamente no vértice dessa curva, eu vou ter uma reta tangente com inclinação zero. Então é isso que nos diz o teorema de Rollin. O objetivo do teorema de Rollin ele é muito importante para provar um teorema que é mais forte, que é o teorema do valor médio, e que vai ser extremamente importante na aula de hoje. E aí, de novo, eu dividi o que era a hipótese do que era a tese. Então, as hipóteses do meu teorema é que eu tenho uma função f contínua no fechado AB. Fechado, tá, só lembrando, né? Significa que inclui os extremos.
e derivável no aberto, AB. Então, existe um valor C dentro do intervalo AB, tal que a inclinação da minha reta tangente nesse ponto C é exatamente a inclinação da reta que é secante a AF de A, BF de B. De maneira análoga, eu posso escrever isso dessa forma, que é mais interessante para trabalhar, para provar algumas coisas que a gente vai ver na aula de hoje. Mas o que eu fiz dessa linha para essa, se você ainda não conseguiu observar, foi simplesmente uma multiplicação cruzada aqui, né? Se essa igualdade vale, então eu posso multiplicar f' de C pelo que está aqui no denominador, isso vai dar igual a f de B menos f de A multiplicado por 1, que está aqui embaixo. Geometricamente, que também é mais interessante, agora o gráfico é um pouquinho mais... O gráfico vai ser um pouquinho mais carregado, né? O que eu tenho é o seguinte, eu tenho aqui o A, o f de A, que me dá esse pontozinho Azão aqui. Eu tenho o Bzinho, f de B, e, bem, o ponto B, f de B, eu chamei desse Bzão aqui. Então, observa que agora, se a gente pensa lá no teorema de Rolling, é como se eu estivesse fazendo uma rotação, né? Pensa que eu estou saindo do A, f de A, e se eu olhasse essa linha aqui, ó, essa linha que vai de Azão até Bzão como sendo um eixo, eu tenho essa barriguinha aqui de novo, né? Então, eu tenho que sair desse ponto, olhando só para essa reta pontilhada, eu saio dela, mesmo que eu vá para cima, para baixo, independente de como eu faço, eu tenho que voltar para essa reta. Então, em algum momento eu faço essa curva e ela vai ter esse vértice, né? Nesse vértice, a reta que eu tenho tangente nesse ponto, ela, pela mesma observação lá no teorema de Rolling, ela tem que ser paralela a essa reta que passa por Azão Bzão. E é isso que o teorema do valor médio diz. Diz que existe esse ponto aqui, que é o meu C, vermelhinho aqui, tal que a inclinação nele, que é o f' de C, é igual à inclinação da reta secante. Lembrando que a inclinação da reta secante nada mais é do que calcular a tangente desse triângulo aqui, né? F de B menos F de A, que me dá esse cateto oposto, sobre B menos A, que me dá esse cateto adjacente. É assim que a gente, dado uma reta, é assim que eu determino quem que é o seu coeficiente angular. Então, isso basicamente é o resumo da aula passada. Vamos começar com o conteúdo da aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai estudar na aula de hoje é a gente vai definir o que são extremos absolutos e relativos. Primeiro, o que é um extremo absoluto. Extremo absoluto. Seja C um número que está no domínio da função f. Então, f de C é o, primeiro, valor máximo absoluto de f no domínio da função f, se o f de C for maior ou igual a f de x para todo x no domínio da função. E ele vai ser um valor mínimo absoluto de f no domínio da função f, se ele for menor ou igual a f de x para todo x no domínio. Bem, absoluto é um pouco mais fácil de entender, né? A gente só coloca um absoluto para diferir ele do que é o relativo. O que é ser o máximo absoluto? É exatamente o que a gente espera até do senso comum. Se é o máximo absoluto, ele é maior do que todo mundo que está, e aí, nesse caso, dentro do domínio da função. E se é um mínimo absoluto, se é um extremo absoluto, um mínimo absoluto, então ele é menor do que todo mundo. É o que a intuição diz mesmo. Aqui eu fiz um desenho, eu tenho um gráfico aqui. Se a gente pensa nesse gráfico, bem, ele pode se estender aqui, se aproximando do eixo x, e a hora que eu olho para esse gráfico, eu observo que f de D, ele é um mínimo absoluto, ou seja, esse é o menor valor que a função assume em todo o seu domínio. Por outro lado, f de C é o máximo que essa função assume em todo o seu domínio. Então, eu vou fazer um exemplo bem rápido, que é um exemplo que vocês conhecem e sabem determinar quem que é o máximo absoluto ou o mínimo absoluto. Então, vamos aqui para o quadro 1. Deixa eu só, recapitular qual que é f de x. Go. Bem, é um exemplo clássico, né? Igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Vamos colocar assim. Bem, pense nessa função. Essa função vocês conhecem bem. Essa daqui é a parábola, né? E, bem, a gente sabe que é uma parábola e que ela é virada para cima, né? Porque o meu coeficiente aqui do x ao quadrado é positivo. Então, essa é uma parábola virada para cima.
Se é uma parábola virada para cima, aqui a minha concavidade, ela tem esse vértice, né, esse umbigo aqui. Então, esse daqui, ele é o mínimo absoluto. Todo mundo concorda? Porque para todos os outros valores, eu preciso determinar ele, mas para todos os outros valores, se o gráfico dessa função se estende como uma parábola virada para cima, para todos os outros valores que eu tomar no meu x, aqui é o x, aqui eu tenho um f de x, para qualquer outro valor diferente desse x do vértice, a função assume valores maiores. E por outro lado, essa função não tem um máximo absoluto. Por que ela não possui um máximo absoluto? Porque para qualquer ponto que você pegar aqui na parábola, você pode andar um pouco aqui para a direita nesse caso, ou se você pegar aqui, andar um pouco para a esquerda, você vai ter um valor que é maior do que ele. Então tem um mínimo absoluto, mas não tem um máximo absoluto. E aí a gente sabe determinar quem que é, nesse caso a gente já sabe determinar quem que é esse máximo absoluto e quem é esse mínimo absoluto. É o x do vértice, que bem, vocês viram, vocês lembram lá, a professora Juliana falou com vocês podem lembrar pela fórmula, que é o menos b sobre 2a, e aí você tem o y do vértice igual a menos delta sobre 4a, ou vocês podem, bem, a gente vai ver na aula de hoje que tem uma forma usando derivada de determinar esse ponto, que é bem mais fácil. Então, vou fazer isso aqui bem rápido. Eu tenho aqui 3 sobre 2, e aqui vai ficar b ao quadrado dá, então, menos b ao quadrado 9, menos 16, sobre 4. Isso daqui vai dar menos 7, com menos fica mais, 7 sobre 4. Então, esse daqui é o meu... Então, se eu pegar o ponto 3 sobre 2 e 7 sobre 4, esse daqui é o mínimo absoluto. Ok? Então a gente vai ver hoje como encontrar de funções um pouquinho mais complicadas do que a parábola. Vou voltar ali nos nossos slides. Bem, definido o que é extremo absoluto, a gente tem que falar do que é os relativos, né? É quando existem casos onde eu não tenho um máximo absoluto, mas eu tenho um máximo relativo, e às vezes eu tenho um máximo absoluto, mas em algum ponto eu vou ter um máximo relativo. O que é esse máximo relativo? Então, um extremo relativo, o número f de c é extremo relativo, né? Desculpa. O número f de c é valor máximo local de f, se f de c for maior ou igual a f de x, quando x está próximo de c. Seria bom se eu tivesse colocado aqui entre aspas, né? Porque próximo, matematicamente falando, pode ser... significa que na vizinhança, ou seja, quando eu ando um pouquinho para o lado desse valor c, eu tenho que os valores de f de x nessa proximidade do valor c é menor ou igual ao f de c. Então, isso me dá um máximo local. E um mínimo local da função f é se eu tiver o contrário, né? Se eu tenho que f de c ele é menor ou igual ao f de x quando x está próximo de c. Então, aqui eu tenho um exemplo. Se você olhar o a, f de a, eu tenho um exemplo do que é um máximo local. Observem que nas proximidades aqui do a, ele é um máximo, né? Se eu me restringir aqui a um pequeno intervalo aberto que contém o a, ele é um máximo. Só que observem que depois que a função passa aqui, ela se torna maior do que f de a. Então, ele não tem aquela propriedade de ser um máximo global, porque vai existir pontos que estão no domínio da função que são maiores do que ele. Mas localmente ele é o máximo. E tem um interesse, né? Significa que pelo menos aqui numa vizinhança ele tem essa propriedade de ser máximo. E aqui no b, f de b, eu tenho um exemplo que, bem, no nosso gráfico ele tem a propriedade de ser um mínimo global pelo o que está aqui no gráfico, né? A gente não sabe o que acontece com essa função depois, mas pelo menos localmente ele necessariamente é um mínimo. Então, é claro que todo máximo global ele também é um máximo local, naturalmente. Todo mínimo global também é um mínimo local,
mas o contrário não vale, né? Como a gente pode ver aqui no AF de A. Então, bem, acho que esse é um pouquinho mais simples da gente entender. Eu vou passar para o próximo slide, e aí quando a gente tiver mais algumas ferramentas, eu faço um exemplo aqui de máximos locais, a gente vai aprender a encontrar eles de forma um pouquinho mais simples. Então, um teorema que, bem, você pode, em alguns materiais, principalmente se vocês derem uma olhada, lembrando que, bem, o curso de cálculo do Projeto Newton, ele já tem aí 7 anos, então a gente sempre fica falando para vocês, né, aproveitem todo o material de estoque do projeto. Então, eu gosto muito da forma com que um professor lá de 2017 tratou desse assunto. Sinta-se à vontade. É claro que a gente se esforça para transmitir da melhor forma possível. Vejam as nossas aulas. É claro que o professor, conforme ele vai dando aula, ele vai dando dicas de o que ele acha importante, coisas desse tipo, que também é relevante para avaliações, para listas e coisas desse tipo. Mas nada impede vocês de que, talvez esse conteúdo, se eu ver uma outra forma, eu vou entender melhor. Por isso que geralmente quando a gente vai ler um livro sobre algum conteúdo, a gente pega vários, né? A gente lê num, às vezes não é a forma que a gente entende melhor, lê no outro. Então, se vocês olharem aí no estoque, vai ter alguma aula sobre o teorema do valor extremo. Ele também tem um outro nome, que é o teorema de Weierstrass. Esse nome é um nomezinho que eu demorei alguns anos para decorar como que se escreve ele. Ele é um teorema muito importante, ele vai muito além das funções do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais. Ele é um teorema muito vasto que garante em ambientes mais gerais. Você vai ver novamente o teorema de Weierstrass no cálculo 2, você vai ver, para quem seguir um pouco mais os estudos de matemática, vai ver em casos até muito mais gerais do que em espaços Rn, que é o seguinte: se eu tenho uma função contínua e um intervalo fechado AB, essa é a hipótese do teorema, então ele só pede que a função seja contínua em um intervalo fechado. A tese, o que ele garante para essa função é que f assume um valor máximo absoluto, f de c, e um valor mínimo absoluto, f de d, em certos números c e d, dentro do fechado AB. Pessoal, tomem muito cuidado quando forem trabalhar com o teorema, se o teorema coloca, sei lá, o valor C, o valor D dentro do intervalo fechado, dentro do intervalo aberto. Isso faz muita diferença. Quando eu falo dentro do intervalo fechado, esse C e D pode inclusive ser as extremidades, em alguns casos vai ser. Por outro lado, se eu estou dentro do intervalo aberto, então eu não posso considerar as extremidades. Bem, eu tenho um teorema, eu vou deixar vocês darem uma lida, enquanto isso eu vou ali para o quadro 2, eu vou tentar explicar ele geometricamente. Vocês vão ver que ele diz uma coisa bem intuitiva. Então, teorema de Weierstrass Opa! Acabei de dizer que eu decorei e já ia escrevendo errado. Teorema de Weierstrass. Ele diz basicamente o seguinte: eu vou tomar como exemplo, vamos pegar lá a nossa parábola. O que eu disse no quadro 1, né? No quadro 1 eu disse que a parábola não tem um máximo, né? Ela não tem, se eu tenho uma parábola virada para cima, ela não tem um máximo global. Qualquer valor que eu pegar, ela pode assumir valores maiores. Então, bem, vamos pegar a parábola a princípio. Tenho aqui a parábola, ela necessariamente é uma parábola virada para cima, então ela tem um mínimo aqui, global, que é no x do vértice, y do vértice. Mas o teorema de Weierstrass, ele pede, bem, essa função ela é contínua, observe que quando eu desenhei o gráfico eu não tirei o giz do quadro, então não tem uma quebra no gráfico dessa função, né, ela é contínua, e ele só pede que seja uma função contínua, mas ele pede um pouquinho mais. Essa função tem que ser contínua no intervalo fechado AB. Isso é ser fechado e, matematicamente falando, é dizer que ele é limitado. Então, isso daqui não é uma função definida no intervalo fechado e limitado. A reta é fechada, mas ela não é limitada. Então, eu tenho que colocar aqui um valor A. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um valor B e considerar só esse intervalo fechado AB.
Bem, aí quando eu restringo esse intervalo, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um f de A, que ele está aqui em cima. Isso aqui é o f de A. E aqui eu tenho um f de B, não vou escrever só para não ficar muito carregado, mas... E bem, quando a gente estava lá no pré-cálculo ainda, eu disse que uma função para ser definida, ela precisa da sua expressão, então isso daqui nada mais é que uma função f de x igual a, sei lá, a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais. O a é diferente de zero, né? Porque se o a fosse zero não seria uma parábola, seria uma reta. Então isso daqui é basicamente essa função, a menos de saber quem que é a, b e c. Só que uma função também tem o quê? Isso daqui é a regra, né, de formação da função, mas ela precisa de um domínio e de um contradomínio. O que eu estou dizendo é que se eu restringo essa função ao intervalo AB, eu coloquei ao contrário, né? Deixa eu colocar BA, vai ser estranho, mas só para não apagar no desenho. Eu coloquei o A aqui e o B aqui. Mas bem, se eu restringo essa função, ela se torna outra função. O que acontece com ela? Não existe mais essa parte, porque, bem, ela só está definida entre A e B, e também não existe mais essa parte. E aí eu disse que é bem intuitivo, né? Se você pegar um intervalo que é fechado e limitado, bem, a menos de você dar ou você dá um zoom, ou você reduz muito a imagem, não vai se diferenciar muito disso, a menos do desenho que aparece aqui no meio. Se o intervalo é fechado e limitado, então eu consigo pegar aqui o giz no AF de A, vir aqui até o BF de B, e é intuitivo, é natural pensar o seguinte, que quando eu faço esse desenho, se eu olhar o quadro geral, ele vai ter aqui algum valor máximo e ele vai ter aqui um valor mínimo. Lembrando que aqui se o mínimo se eu tenho um mínimo que é absoluto e ele está dentro do intervalo AB, ele também vai ser o mínimo restrito, né, naturalmente. Então, mesmo restringindo a esse intervalo, desde que o meu mínimo absoluto esteja dentro dele, ele continua sendo o mínimo. Mas é claro que eu poderia pegar o intervalo AB só até aqui, e aí o mínimo seria esse ponto, e não o vértice da parábola, porque eu não cheguei no vértice da parábola. Mas é isso que o teorema de Weierstrass diz. Ah, mas isso é óbvio, professor, isso é muito evidente, né? Eu bato o olho e eu sei que, bem, se eu tenho um desenho limitado, ele vai ter que ter um valor máximo, um valor mínimo. É claro que isso é intuitivo, mas ainda a matemática, mesmo as coisas que, do ponto de senso comum, é muito óbvio, ainda assim ela precisa ser demonstrada, até para justificar, para eu ter uma garantia lógica de que aquilo é verdade, mas o mais importante dos teoremas, como eu disse lá no estudo dirigido, é as conclusões que a gente consegue tirar dele. Isso aqui vai ser extremamente fundamental para a gente desenhar gráficos de função. Então tanto para desenhar gráficos como para otimizar funções. Então, se eu estou, por exemplo, estudando o lucro de uma empresa e, bem, eu estou analisando isso no intervalo fechado de tempo, eu quero ver qual que é a época do mês, qual que é o dia do mês que a empresa mais lucra, então eu estou no intervalo fechado de tempo, que é basicamente um mês, então o teorema de Weierstrass me garante que existe sim um dia que o lucro é máximo, existe sim um dia que o lucro é mínimo. Ah, mas e se a empresa lucra sempre o mesmo tanto? Então o máximo é exatamente esse tanto, e também vai ser o mínimo. Mas entende que existem certas garantias que vêm dos teoremas. Bem, vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide é um teorema que isso vai ser extremamente importante para as funções mais gerais que a gente quer estudar. É claro que já está chato ficar fazendo tudo com parábola, né? Parábola, reta, parábola. Então a gente quer começar a fazer com funções mais interessantes. E para fazer com funções mais interessantes, a gente precisa do seguinte teorema. É um teorema devido ao Fermat, que é aquele mesmo Fermat, lá quando eu dei exemplos sobre teoremas, eu falei sobre, tinha um quadrozinho lá que tinha um Fermat e tinha um outro matemático, que inclusive ainda é vivo, que é o Andrew Wiles. Fermat ali por volta de 1700, e ele era um juiz, ele era um magistério, e ele estudava matemática nas horas livres, quando ele não estava trabalhando como juiz, e nessas horas vagas ele teve vários resultados. Um deles foi uma conjectura, algo que ele disse que podia provar, mas que ninguém conseguiu provar até 1994. E outro é esse teorema, que é do cálculo,
que vem antes, inclusive, de Newton ter feito toda a formalização, que diz o seguinte: se f tiver um máximo ou um mínimo local em C, e se f' de C existe, ou seja, se nesse ponto onde ela tem um máximo ou mínimo local, eu consigo colocar uma reta tangente, então a inclinação dessa reta tangente é zero, ou seja, a derivada de f nesse ponto é igual a zero em AB. Se eu estou no intervalo aqui fechado, isso também vale para casos mais gerais, quando eu estou considerando a reta toda. Bem, eu vou primeiro explicar rapidamente isso e aí a gente vai fazer alguns exemplos. Então vamos só entender o que diz o teorema de Fermat. Deixa eu ver se... Bem, vamos começar aqui dizendo o que ele quer nos dizer. Vou fazer aqui no quadro 3 mesmo, já que está mais perto. Então, teorema de Fermat. Uma coisa importante, pessoal, de teoremas é que vocês consigam entender aquele teorema do ponto de vista mais intuitivo primeiro. Quando vocês forem trabalhar com teorema, bem, a matemática tem o objetivo de justificar tudo isso, demonstrar, e às vezes até teoremas muito óbvios dá um certo trabalhinho para fazer toda a demonstração. Mas para vocês que estão no curso de cálculo 1, o mais importante é que vocês consigam entender o que aquele teorema diz. O que o teorema de Fermat diz é o seguinte: se eu pego uma função e ela tem, sei lá, fazer um gráfico aqui um pouco mais geral. Considera essa função aqui. Vou pegar no intervalo fechado, mas, bem, nas próximas aulas a gente extrapola isso para funções em R, né? Mas o que o teorema de Fermat diz é o seguinte: eu tenho essa função. Suponha a gente tem aqui alguns máximos e mínimos, né, locais. Eu poderia considerar, por exemplo, isso daqui como sendo um máximo local, certo? Esse ponto aqui é um mínimo local, e esse ponto aqui também é um máximo local, concordam? Ele é máximo local porque as vizinhanças aqui só têm valores à esquerda. Como só tem valores à esquerda, todos os valores à esquerda dele são menores à esquerda, até porque ele é se eu restringir aqui ao intervalo AB, ele é um máximo global. Todo máximo global também é local. Então, mas o teorema de Fermat diz o seguinte: se nesses máximos e mínimos locais eu conseguir colocar uma reta tangente, então a inclinação dessa reta tangente tem que ser zero. Então é bem intuitivo o seguinte: como aqui dizer que a função assume uma derivada naquele ponto, eu consigo colocar uma reta tangente, é essa noção de suavidade. A curva é suave, ela não tem uma quina, ela não tem uma quebra. Então quando você observa aqui, se esse ponto ele é um máximo local, significa que antes dele eu estava subindo, pensando como se fosse um morrinho aqui, antes dele eu estava subindo, depois dele eu estava descendo, então as retas tangentes que estão antes desse ponto têm uma inclinação positiva, é uma subida, as retas tangentes que estão depois desse ponto têm inclinação negativa, eu estou descendo, então se eu estava subindo e vou começar a descer, primeiro eu preciso ficar horizontal. Então aqui eu tenho um C e f' de C é igual a zero. A inclinação dessa reta é zero. Quando eu tenho uma inclinação zero, eu tenho uma reta horizontal. De novo aqui, antes eu estava descendo, depois desse ponto eu estou subindo, então antes, se eu estou descendo e vou começar a subir, antes ela tem que ficar horizontal desde que a curva seja suave, né? Desde que eu consiga colocar essa reta tangente. Mas, professor, aqui a reta tangente é crescente. Mas qual que é a questão desse ponto? Nesse ponto, eu não consigo colocar, de fato, uma reta tangente. Porque é uma coisa muito importante que vocês precisam lembrar sobre derivada. E por isso que toda vez que eu peço condições na derivada, eu digo que tem que ser no intervalo aberto, AB, a gente não coloca reta tangente em extremidades. Porque eu tenho que ter, tanto antes como depois desse ponto, a condição de calcular aquele limite. E aqui eu não consigo calcular o limite quando eu venho pela direita, certo? Então, nesse ponto aqui, bem, se eu pensasse numa reta tangente à esquerda, ela seria realmente com inclinação positiva. Só que a reta só à esquerda não me define, de fato, uma reta tangente. É como se eu tivesse uma quina aqui, né? Eu não consigo escolher em que direção eu coloco a minha reta tangente. Então, é basicamente isso que o teorema de Fermat diz. E agora vamos usar ele finalmente calcular
o máximo ou mínimo local de uma função um pouco mais geral. Vou pegar um exemplo aqui. Tá, vamos ali no quadro 1. Vamos fazer um exemplo agora já bem mais geral. Uma função que a princípio a gente nem consegue dizer quem que é o gráfico dela. Eu vou considerar a seguinte função: f de x igual a x e elevado a x, que eu tenho um produto. Então observe que agora eu tenho uma função muito mais geral, né? Como que é o gráfico dessa função? A gente ainda não sabe calcular o gráfico dessa função, e a gente tem o objetivo de entender exatamente como é o gráfico dessa função. Mas com o teorema de Fermat, a gente já pode tentar estudar. Observem que eu tenho um produto de funções contínuas, isso aí é uma coisa também tem que ser demonstrado, mas intuitivamente, quando você faz produto de funções que são contínuas, isso dá contínuo. E bem, tem um produto aqui, uma função exponencial, a outra é polinomial, essas são funções que são sempre contínuas, e eu quero saber se ela é derivável, né? A gente deriva aqui pela regra do produto, inclusive a gente vai fazer isso agora, mas eu tenho uma função definida para todo número real, que é contínua, é derivável, então se ela tiver algum máximo ou mínimo local ou global, eu tenho que aquela reta tangente tem que ser horizontal. Então vamos estudar e ver se isso acontece. Vou derivar a função, lembrando aí tudo que a gente já viu sobre derivadas, como que eu derivo essa função? Derivo a primeira, multiplico pela segunda, então derivo x, derivada de x em relação a x dá 1, então fica e elevado a x. Agora, mais, derivo, conservo a primeira, derivo a segunda, mas a derivada da segunda é e elevado a x, né? A derivada da exponencial é a própria exponencial. Mas por que eu não uso o tombo aqui? Tem alguém que perguntou isso. Pessoal, isso daqui não é uma potenciação. Isso aqui é uma exponenciação. Qual que é a diferença, né? Quando eu pego x elevado a n, a minha variável, ela está na base. E aí esse n é um número. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui um 3. Isso é uma potência. Eu pego o x que está variando, e a potência está fixa. Quando eu pego a exponencial, esse é só um e, é um número especial, é um número que foi descoberto em 1800 e alguma coisa pelo Euler. Tem algumas impropriedades interessantes, uma delas é exatamente o fato de que a exponencial dela tem derivada sempre igual a ela mesma. E aí, esse número aqui é fixo, a base está fixa e o que está variando é o expoente. Então, nunca derivem isso daqui. Isso é um erro que sempre acontece em provas de cálculo. Pelo menos 2 ou 3 provas de cálculo vão vir. Isso eu estou falando uma turma com 40 alunos. A gente tem uma turma com 1000, então dá para fazer uma multiplicaçãozinha aí. Sempre tem alunos que vai derivar isso daqui, escreve isso como sendo x e elevado a x menos 1. Isso aqui está totalmente errado, pessoal. Isso aqui não é... O x é que está variando. Isso aqui não é uma potência, é uma exponencial. Então, bem, derivada da exponencial, feito esse parêntese aí, é a própria exponencial, e elevado a x. Usei aqui a derivada do produto. Então, o que eu tenho que fazer para tentar encontrar aquele ponto lá do teorema de Fermat? É igualar isso a zero. Eu quero encontrar o que eu quero, é um c, tal que f' de c é igual a zero. É isso que eu estou procurando. Como é que eu procuro isso matematicamente? Como é que eu faço essa conta? Eu pego a expressão da função, exponencial mais x vezes a exponencial de x igual a zero. Eu quero saber quem que é o x que satisfaz essa equação. Bem, aqui eu tenho uma exponencial em comum, posso colocar ela em evidência. E elevado a x que multiplica 1 mais x igual a zero. Bem, a exponencial é sempre diferente de zero, né? Essa é uma propriedade também importante da exponencial. E elevado a qualquer número nunca vai ser zero, então posso dividir tudo pela exponencial. Então, dividindo tudo pela exponencial, zero dividido por qualquer coisa é zero, né? Se eu tenho zero e vou dividir, não dá nada para ninguém. Então, isso daqui significa que 1 mais x é igual a zero. Isso significa que x é igual a menos 1. Então, independente de eu não conhecer o gráfico dessa função, eu tenho a seguinte propriedade sobre ela, que f' de menos 1, pelo que a gente acabou de fazer, é igual a zero. Logo, 0 menos 1 é um candidato, e aí a gente vai ver um pouco mais sobre isso, é um
candidato, falando aí em período de eleição, né? É um candidato a máximo ou mínimo local. Por que que é um candidato, professor? Porque eu já não posso garantir que é. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas o mais importante é, de novo, se atentar lá pelo que eu disse de como usar um teorema. O teorema diz o seguinte, lá no teorema de Fermat ele diz que se o ponto for um ponto de máximo ou mínimo local, então a derivada é igual a zero. Observem que é exatamente aquela terceira dica lá que eu dei que me impede de garantir que esse ponto já é o máximo ou mínimo local, porque a hipótese é que ele seja, então eu consigo concluir. Então, o fato dele cumprir a propriedade de que a derivada nele dá zero, só me permite que ele seja candidato, né? Só me permite que ele seja candidato a esse ponto. Por quê? Porque se ele for, então isso tem que acontecer. O que significa que se isso acontece, então ele tem a possibilidade, é possível que ele seja aquele ponto que a gente está procurando. Nesse caso se vocês jogarem isso aí num GeoGebra ou em algum programa que desenha gráfico, vocês vão ver que o gráfico dessa função é algo mais ou menos, deixa eu me lembrar, mais ou menos assim. Ele vem aqui, deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Bem, fica aí como exercício vocês plotarem esse gráfico, que ele desce aqui no -1, e aí depois ele faz algo assim. O gráfico dessa função tem é um mínimo, e mais do que mínimo local, ele é um mínimo global, isso acontece com essa função. E aí fica a cargo de vocês verificarem isso, mas em breve a gente consegue desenhar o gráfico dessa função sem precisar de GeoGebra, sem precisar de nada, só mesmo estudando derivadas dela. Mas agora fica só como uma informação extra. Mas se atentem a isso. O teorema tem que ser usado dessa forma. Então eu vou voltar lá nos slides, a gente vai definir algo aqui, né? Bem, esse ponto, observa que esse ponto aqui, que a derivada nele é igual a zero, se tornou muito importante para a gente, porque agora ele nos dá candidatos a extremos locais, extremos globais, então a gente vai dar um nome para ele, a gente vai chamar eles de pontos ou números críticos. Então, um ponto ou número crítico de uma função f é o número c no domínio da função tal que ou f' de c é igual a zero ou f' de c não existe. E aí, bem, introduzindo essa definição, né, introduzindo esse novo conceito de número, de ponto crítico, geralmente eu vou falar ponto crítico, a gente pode reescrever o teorema de Fermat da seguinte forma. Se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Então, é assim que a gente diz em função, e é dessa forma que eu vou geralmente falar do teorema de Fermat. Eu não vou ficar falando assim, pelo teorema de Fermat, eu só vou dizer, bem, se eu tenho um máximo ou um mínimo local no ponto C, então a gente sabe que esse C é um ponto crítico. Quando eu falar ponto crítico, você já tem que ter em mente. Bem, ponto crítico, então ou a derivada nesse ponto é zero, ou a derivada não existe. E aí, bem, quero fazer um exemplo, alguns exemplos para eu explicar direitinho a importância aqui, tanto dessa parte de a derivada ser igual a zero, dela não existir, eu quero tentar entender isso. Então vamos aqui para o quadro 2. Eu vou fazer graficamente, só porque como eu disse, a aula de hoje ela é mais extensa, então eu quero fazer exemplos mais geométricos só para vocês entenderem. Então, primeiro, né? Bem, como assim que a derivada tem que ser zero ou não existir? Lá a gente viu um exemplo, no quadro anterior a gente tinha visto um exemplo onde eu tinha um mínimo que era local e a derivada nele é igual a zero. Mas pensa na função, agora a gente já está mais habituado a estudar ela, função módulo. Bem, e aí eu posso restringir o intervalo, se eu quiser, mas a função módulo a gente sabe que o gráfico dela é um V, né? Então, ela tem um gráfico assim. E aí, naturalmente, ela tem um mínimo
global, né? Ela tem um mínimo global, local, de qualquer forma que a gente pensar. Esse ponto aqui, que é o zero, né? Esse ponto, f de zero é zero e é o menor valor que a função módulo pode assumir. Mas bem, ela tem um mínimo aqui, que é local e global, mas a gente sabe que nesse ponto eu não consigo colocar uma reta tangente, né? Porque se eu venho procurando qualquer reta tangente à esquerda, me dá exatamente essa reta que faz parte do gráfico. Se eu procuro uma reta tangente que vem aqui pela direita, eu também tenho essa reta que coincide com o gráfico. Ah, e aqui eu vou fazer um parêntese de novo. Isso daqui foi uma coisa que eu tentei chamar a atenção de vocês lá no questionário de feedback de 2 semanas atrás. Eu perguntei, acho que foi uma das perguntas que mais foram erradas, e talvez eu não tenha comentado lá na live. Eu perguntei se era verdade que a reta tangente, ela toca o gráfico da função em um único ponto. E muita gente disse que isso é verdade, né? Porque eu imagino que vocês estavam lembrando lá de quando você pega uma circunferência, a reta tangente à circunferência, a reta que toca em um único ponto. Isso é uma propriedade especial da circunferência. Existem curvas que têm essa propriedade. Mas, por exemplo, uma reta, pessoal, se você procurar quem que é a reta tangente a uma reta, naturalmente a reta tangente a uma reta é a própria reta, né? Se você tem um carro andando, aquela velha expressão do sair pela tangente. Se você está andando em linha reta e vai sair pela tangente, bem, o carro está indo em linha reta. Se você simplesmente soltar ele e deixar ele ir, ele vai continuar andando em linha reta, né? A direção tangente aqui é a própria reta. E tem vários outros exemplos que mostram que a reta tangente pode tocar o gráfico da função em vários pontos. Se você pegar uma função seno, por exemplo, que é uma coisa assim, se você pega um ponto aqui, bem, a reta tangente toca o seno nesse pico aí da senoide em todos os pontos, né, infinitos pontos. Então não é verdade que a reta, não é essa a definição de reta tangente. A definição de reta tangente é que ela é o limite, aquele limitezinho lá que a gente definiu há 2 semanas atrás. A definição não é a reta que corta o gráfico em um único ponto. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nesse caso aqui a gente não consegue colocar uma reta tangente. Então, nesse ponto que é um mínimo global, é um mínimo local, eu não consigo colocar a reta tangente. Por isso que lá no teorema, quando eu vou definir ponto crítico, eu tenho que também considerar esses pontos onde a reta não existe, né? Outro caso que a gente poderia considerar era se eu faço uma restrição, eu vou pegar esse mesmo desenho aqui. Vou restringir aqui de A até B. Então, bem, agora meu gráfico é esse V, mas esse V limitado aqui. Bem, agora ele tem o mínimo, que é global, e nesse ponto eu não tenho a propriedade que f' nele seja zero, porque eu não consigo colocar reta tangente. E como eu já disse na nossa outra observação, aqui nas extremidades eu também não consigo colocar reta tangente, porque eu preciso que ela exista tanto à direita como à esquerda. Então, esses pontos são máximos locais, né? Porque na proximidade dele, ele é o maior valor que eu tenho, mas eu também não tenho aquela propriedade. Por isso que, quando eu vou definir ponto crítico, os pontos críticos vão ser os que zeram a derivada ou aonde a derivada não existe. Eu não consigo calcular ela lá, então eu tenho que considerar. Então, eram essas observações. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo, se eu posso... É porque eu vou fazer vários exemplos depois que eu fizer toda uma construção. Então, eu quero fazer essa construção primeiro, a gente trabalha com isso de uma vez. Mas deixa eu dar uma observada aqui só. Bem, vamos... deixa eu falar logo do método do intervalo fechado, que aí a gente já consegue fazer exemplos e com todas as informações que a gente precisa, para não ficar fazendo uma coisa que depois, quando vocês forem resolver exercícios, não é necessário. Então vamos formalizar o nosso processo. Uma coisa que vai ser comum daqui em diante é que a gente vai ter muito processo em passo a passo. Bem, observe que a gente está acumulando aí muita coisa nas últimas aulas. A gente falou de derivada, agora eu estou falando de pontos máximos, de pontos mínimos, vou falar de crescimento e decrescimento da função. Então, se eu preciso de todas essas informações para tirar informações sobre o gráfico da função, coisas desse tipo, então eu tenho que, de certa forma,
particionar o processo, né? Então eu tenho que construir um passo a passo para tentar fazer isso. E é isso que é o nosso primeiro passo a passo, é o método do intervalo fechado, que a gente tem aí no slide, que eu vou falar dele e com ele a gente vai estudar extremos em intervalos fechados de função. Então, o método intervalo fechado diz o seguinte: para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado AB, a gente faz o seguinte passo a passo. Primeiro passo, encontre os valores era para ser dos números críticos, então desculpa aqui, eu tenho um errinho aqui de digitação. Encontre os valores dos números críticos de f em um intervalo aberto AB. Então, eu vou pegar dentro do aberto AB e vou encontrar os pontos críticos. Ah, mas quem são os pontos críticos? Slide anterior é os pontos onde a derivada se anula ou a derivada não existe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar esses pontos. O segundo passo é, eu vou encontrar quem que é f nas extremidades. Bem, se tem dois pontos que necessariamente eu não consigo calcular a derivada, é nas extremidades. Então, esse eu nem preciso colocar no passo 1, eu posso simplesmente pegar a função, calcular quem que é ela em f de A, calcular ela quem que é f de B. Terceiro passo, o maior valor entre as etapas 1 e 2 é o valor máximo absoluto, ao passo que o menor desses valores é o valor mínimo absoluto. Então, bem, para quem, acho que tem muitos alunos de engenharia aí assistindo, vocês estão acostumados a fazer certos algoritmos, né? Vocês devem estar estudando esse semestre também algoritmo de programação. Pensem nisso como um algoritmo. Você vai executar o primeiro passo, que é encontrar esses pontos críticos, depois você vai estudar nas extremidades qual que é o valor da função, e aí você vai tirar o maior valor é o máximo absoluto, o menor valor é o mínimo absoluto. Bem, vamos fazer um exemplo agora. Vamos fazer na prática, né? Então, só um minuto. Vou pegar um exemplozinho aqui. Deixa eu levar lá, porque eu não sou muito bom, mas vou fazer aqui nesse quadro. Eu meio que vou desperdiçando o quadro, né? Deixando um monte de espaço lá, vou trocando, dando trabalho extra para os câmeras. Bem, vamos escolher essa função aqui, ó. F de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Eu quero encontrar os máximos e os mínimos dessa função, e aí eu preciso do intervalo. O intervalo que a gente vai considerar é o intervalo que vai de menos meio até 4. Então, é essa função que eu vou estudar. Eu quero os máximos e os mínimos dessa função. Observe que agora eu já não tenho mais uma parábola, né? Agora eu tenho uma função que a gente até sabe aí por conhecimentos gerais ou por aulas passadas, a gente já sabe que o gráfico dessa função é algo assim, porque o coeficiente aqui do x ao cubo ele é positivo, então é essa cobrinha aí. Mas a gente não faz nem ideia de como encontrar esses pontos, né? E nesse caso, né, no intervalo fechado. A gente nem sabe se esses pontos estão dentro do intervalo fechado. Então é bem geral. Vamos fazer o passo a passo do nosso algoritmo. Qual que é o primeiro passo do nosso algoritmo? O primeiro passo é encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos dentro do intervalo aberto, menos meio e 4. Então, dentro desse intervalo, eu vou procurar pontos críticos. Primeira observação que eu faço é que essa função ela é polinomial. Se ela é polinomial, ela não tem nenhum ponto dentro do domínio onde a derivada não existe. Porque, bem, a derivada dessa função, agora a gente sabe que é... Bem, aqui eu uso a regra do tombo, né? 3x ao quadrado menos 2 que multiplica 3 dá 6, então menos 6x. Então essa é a derivada. E claro que essa função está muito bem definida para qualquer ponto de menos meio até 4. É um polinômio, está definido na verdade para toda a reta, se eu quiser. Então não tem pontos críticos que vêm daquele não existir a derivada. Então todos os pontos críticos são zeros a derivada. Então eu igualo a derivada a zero. Isso implica que menos 3x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Vou resolver essa equaçãozinha no segundo grau. Ela é relativamente simples, porque eu consigo colocar o x aqui em evidência. Então fica x que multiplica 3x menos 6 igual a zero. Bem, se eu tenho um produto dando zero, ou um é zero, ou o outro é zero.
Então as raízes é x1 igual a 0 e x2 igual... Bem, quando que isso aqui vai anular? Quando x for igual a 2, certo? 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, esses são os zeros dessa função. Sendo os zeros dessa função, eles são os pontos críticos da minha função. Bem, seta errada. Eles são os pontos críticos aqui. Às vezes eu vou chamar pontos críticos só de PC. Então, para a gente, PC aqui não é computador, é ponto crítico. Então, observa aqui, tanto 0 quanto 2 estão dentro do meu intervalo aberto, menos meio a 4. Então, eles são os meus candidatos. O que eu vou fazer? Vou analisar a função nos dois pontos. Então, para terminar o passo 1 aqui, eu vou calcular f de 0, que é o meu primeiro ponto crítico. F de 0, 0 ao cubo, 0, menos 3, que multiplica 0 ao quadrado, 0. Então, isso aqui dá 0, fica 1. E f de 2, 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. 2 ao cubo, 8, menos 12, menos 4, mais 1, menos 3. Ok? E, tá, isso aqui encerra o meu passo 1. Meu passo 1 é encontrar os pontos críticos e analisar a função nesses pontos críticos. Nos pontos críticos, a função vale 1 no 0 e menos 3 no 2. Qual que é o meu passo 2? Meu passo 2 é analisar a função nas extremidades, né? Então, vou calcular f de menos meio. Bem, menos meio ao cubo, vou escrever aqui só para... menos 3, que multiplica menos meio ao quadrado, mais 1. Bem, o menos ao cubo fica menos 1 sobre 8. Aí vai ficar menos ao quadrado dá mais, então fica menos 3 sobre 4 mais 1. Fazendo essa continha, a gente pode colocar aqui tudo sobre 8. Fica menos 1, menos 6, mais 8. Então isso vai dar menos 7. Estou chegando aqui no final do quadro, dá para pegar, tá pegando aí, né? Menos 7 mais 8. Vou escrever aqui embaixo só para não dar muito trabalho, né? Então, só completando essa conta aqui, eu vou jogar para cá. Dá menos 7 mais 8 dá 1, então 1 oitavo. Ok? Então, só escrever aqui. F de menos meio é 1 oitavo. E f de 4 vai ser 4 ao cubo menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 1. 4 ao cubo, 64, menos 4 vezes 16, quer dizer, menos 3 vezes 16 vai dar 30, 54, né? Então, menos 54. Tá certo. Mais 1. Então, 64 menos 54 dá 10, mais 1, 11. Então, vou tentar resumir isso, como encarregado o quadro. Vamos lá para o outro quadro, eu faço um resuminho do que eu fiz. Fazer continha, em geral, deixa o quadro meio sobrecarregado, né? Vamos fazer um resumo do que foi feito. Então, a gente está com a função f de x igual x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. E a gente está procurando o máximo e o mínimo global dessa função. Primeira coisa que a gente fez foi isso no intervalo que vai de menos meio até 4. Primeiro passo lá da nossa regrinha de como estudar, encontrar pontos máximos e pontos mínimos, a gente encontrou os pontos críticos, a gente encontrou o x1 igual a 0 e o x2 igual a 2. E a gente analisou o f de x1 e o f de x2, a gente viu que f de 0 era 1
e f de 2 era, lembrando lá, f de 2 era menos 3. Então esse foi o passo 1, né? Determinar os pontos críticos, então esses daqui é os meus pontos críticos, ok? E ver quanto que a função é em cada um desses pontos. E aí no passo 2, eu estudei f nas extremidades. As minhas extremidades eram menos meio e 4. Então, em menos meio, a gente viu que a função vale 1/8. E em 2, em 4, a gente viu que a função vale 11. E aí, o que o estudo da função em intervalos fechados nos diz? Que o maior valor é o máximo absoluto. Então, qual o maior valor entre quais? Entre f dos pontos críticos e f das extremidades. Então, qual que é o maior valor que a função, o máximo dessa função? Então, o máximo dessa função é 11. O máximo é atingido na fronteira, o máximo é atingido num ponto da extremidade do meu intervalo. Então, o máximo global de f é 11, porque é o maior entre todos os valores, né? E o mínimo global de f é, qual que é o menor valor aqui? Menos 3, certo? Ah, e por que é global se a minha função é uma função de grau 3, que eu sei que é aquela cobrinha assim, porque eu estou no intervalo fechado. Então, observa como eu usei vários teoremas para chegar aqui, né? Eu usei o teorema de Weierstrass, que me diz que se eu estou no intervalo fechado, essa função necessariamente assume seu máximo e mínimo global. Usei o teorema de Fermat aqui no passo 1 para dizer que os pontos de máximo e mínimo dentro do aberto são atingidos em pontos críticos, por isso que eu tive que encontrar esses pontos críticos. E pelo fato de que a função também pode assumir máximos e mínimos nas extremidades do intervalo, eu tenho que introduzir esse passo 2. Então eu usei aqui os dois teoremas para determinar quem que é o máximo e o mínimo global, que o teorema de Weierstrass me garantia que sempre ia existir. Vamos voltar lá nos nossos slides. Então a gente já viu aí o método do intervalo fechado. Agora eu vou falar rapidamente sobre crescimento e decrescimento de funções. Bem, agora eu já sei encontrar os máximos e os mínimos locais. Eu já sei pelo menos encontrar os candidatos, né, ali pelo teorema de Fermat. Eu sei encontrar os globais quando eu estou em intervalos fechados. Então, se eu quero estudar o gráfico da função, eu já posso ir um pouco além, né? Eu quero entender o gráfico da função, então é muito importante que eu saiba onde que a função está crescendo e onde que a função está decrescendo. Porque eu quero fazer o gráfico dela em toda a reta, ou pelo menos em um intervalo fechado, né? Então, é importante saber quando que esse gráfico é crescente e quando que esse intervalo é decrescente. A gente vai ver na semana que vem que a gente também precisa saber se cresce com a concavidade virada para baixo ou com a concavidade virada para cima, e do mesmo jeito quando decresce. Mas hoje a gente só quer saber onde ela cresce e onde ela decresce. Então, vamos começar com o seguinte. Se eu pego uma função de... aonde? 3 vezes 16... Não, 3 vezes 16... Ah, sim. 48. Perdão, pessoal. Aquela velha história, né? Você pega o professor de matemática, manda ele dividir a conta e ele divide errado. Então, vamos lá. Aqui dá 48. Bem, agora vai dar 6, né? Não, 16 mais 1, 17. Essa é a desvantagem de não ter vocês aí no estúdio, né? Pelo menos a gente não mudou, o ponto vai continuar sendo o mesmo, só o máximo que vai mudar. Então, 16 mais 1, 17. Vou aqui no quadro 1 e vou corrigir. Obrigado aí por... Cantaram aí no chat, Ju? Muito obrigado aí, ó.
galera tá atenta, isso é importante. É aquele aluno que não dormiria nem se tivesse aqui. 17 e aqui é 17. Muito obrigado. Voltando, intervalos de crescimento, decrescimento. Bem, feita essa correção, vou retomar só o raciocínio, é lembrar que quando eu quero desenhar o gráfico da função, é importante que eu saiba onde que a função está crescendo e aonde que a função está decrescendo. Então, bem, vamos definir isso. Se eu tenho uma função do conjunto A no conjunto B, que para a gente em geral são intervalos aí da reta, uma função e x1 e x2 são pontos do domínio, definimos que f é uma função crescente se quando o x1 for menor do que o x2, o f de x1 for menor do que o f de x2. É o que a gente espera mesmo em uma função crescente, né? Quanto mais eu cresço no domínio, mais eu cresço na imagem. Então é uma função crescente. Uma função, ela é decrescente. Não, desculpa. Não li, né? Uma função ela vai ser sempre crescente ou estritamente crescente quando eu tenho que, se o x1 é menor do que o x2, então o f de x1 é estritamente menor do que o f de x2. Então, observe que a gente já vai dizer que ela é crescente se o f do x1 for menor ou igual ao f de x2. Então, eles podem ser iguais e mesmo assim eu vou considerar essa função crescente. Eu digo que ela é estritamente crescente se o f do x1 for menor estritamente do que o f de x2. Então, analogamente, agora sim, a função é decrescente se eu tenho que o f de x1 é maior ou igual ao f de x2, e aí ela vai ser estritamente decrescente se para x1 menor do que x2 eu tiver o f de x1 estritamente menor do que o f de x2. Definido, a gente vai determinar como que eu consigo encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento de funções que são diferenciáveis, deriváveis. Acho que, não sei se eu já tinha introduzido a palavra diferenciável para derivada, lá nas semanas anteriores, é análogo, pessoal. Quando vocês forem para o cálculo 2, imagino que a maioria de vocês também vai fazer cálculo 2, lá tem uma pequena diferença entre o que é ser diferenciável e o que é ser derivável. Mas os livros, eles fazem essa brincadeira de usar os dois nomes para vocês irem acostumando com eles e não se assustarem quando eles aparecerem lá no cálculo 2. Diferenciar ou derivar, para a gente aqui no cálculo é a mesma coisa. Então, basicamente, eu tenho uma função derivável no intervalo aberto AB, contínua no fechado. E aí a gente tem o seguinte, se f' de x for maior do que zero para todo x em AB, então f é crescente em AB. Se f' de x for menor do que zero para todo x no aberto AB, então f é decrescente no mesmo intervalo. Aqui teve um errinho aqui também. Bem, eu quero justificar isso, porque sempre que a gente tem uma frase assim muito aberta, isso aqui na verdade poderia ser inclusive apresentado como um teorema, é melhor a gente entender na prática, né, como eu disse dos outros. Eu vou aqui para o quadro 2, explicar para vocês o que isso quer dizer, e aí eu quero mostrar o quanto que é importante esse encadeamento entre os conteúdos, sei lá, dos encontros síncronos, com estudo dirigido, coisas desse tipo. Eu vou justificar aquilo ali da seguinte forma. Vamos pensar que eu tenho uma função, vou já desenhar ela crescente e vou só justificar para vocês uma coisa. Então eu tenho aqui o intervalo AB. Bem, para quem não entendeu a definição de crescente, crescente é isso, né? Se eu pego x1 menor do que x2, o f do x1 é menor ou igual ao f do x2. Essa função ela é mais do que crescente, ela é estritamente crescente. Mas aí a gente viu, e agora eu quero retomar um teorema que a gente viu lá no estudo dirigido, que é o teorema do valor médio. A gente viu que o teorema do valor médio me diz que se a função for contínua no fechado, derivável no aberto, então existe um C tal que... Só que eu não vou fazer isso para A e B. Eu vou fazer isso para um x1 qualquer e um x2. Bem, o que eu sei é que f de x2 menos f de x1 sobre
x2 menos x1, como essa função é derivável, é contínua, então isso daqui é igual a um f' de c, onde o meu c agora vai estar dentro desse intervalo, né? Se eu mudei as extremidades, então c vai para dentro do intervalo. Então, onde c está dentro do intervalo aberto, x1 menos x2. Bem, mas eu disse também lá no teorema do valor médio, se vocês lembrarem lá da revisão, que eu posso fazer uma multiplicação cruzada aqui e dizer que o f do x2 menos o f do x1 é igual à derivada de f calculada nesse ponto C, que está no interior do intervalo, que multiplica, desculpa aqui, x2 menos x1. Bem, e agora eu só quero saber se essa subtração aqui, se ela é positiva ou negativa. Eu vou querer tirar essa conclusão. Bem, observe o seguinte. O teorema está me garantindo que está me dando a seguinte hipótese. Eu posso assumir que essa função f aqui, lá por hipótese, a derivada f' de x é maior do que zero para todo x dentro do meu intervalo AB. Essa é a hipótese, é o que eu estou assumindo. Então, esse C aqui é um cara particular, é um x particular daqui. Então, isso aqui é maior do que zero, certo? x2 menos o x1, como eu estou tomando o x2 à direita do x1, esse pedaço aqui também é maior do que zero. Produto de dois números que são maiores do que zero me dá um número maior do que zero. Então, só pelo teorema do valor médio, eu tenho que isso aqui é maior do que zero. Então, qual que é a conclusão que eu tiro daqui? Bem, que o f do x2 é maior do que o f do x1. Então, se a gente volta lá no slide, vamos lá no slide. O slide me diz o seguinte, item A, se a derivada for maior do que zero para todo x dentro do intervalo AB, então a função é crescente. Então, é exatamente isso. O f do x2 é sempre maior do que o f do x1 quando a derivada é positiva. Consequência do quê? Consequência lá do teorema do valor médio. Então, aqui ele não está lá solto. Ele é o que vai me garantir esse estudo. O item B é análogo. Se a derivada for negativa, é só fazer aquele mesmo estudo lá. Pega um x1, um x2, escreve o teorema do valor médio com aquele produto cruzado, vocês vão ver que você vai concluir que o f de x2 é menor do que o f do x1 se a derivada for negativa. Então, com isso, feito esse estudo, eu consigo introduzir o teste da primeira derivada, que vai me permitir englobar tudo isso. A gente faz o último exemplo e conclui a aula de hoje. Então, suponha que C seja um ponto crítico de uma função contínua f. Lembrando lá do teorema de Fermat, lembrando que ponto crítico é onde a derivada é igual a zero ou onde a derivada não existe. Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local em C. E se o sinal de f' mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local. Agora eu vou juntar tudo isso, intervalos de crescimento, decrescimento, pontos críticos em um exemplo. Então vamos fazer isso, concluir a aula de hoje. Só um minuto, só encontrar aqui. Já adiantei um pouquinho a nossa aula. A gente já está... encontrar aqui o exemplo. Bem, esse exemplo aqui. Vamos considerar a seguinte função. Então, deixa eu ver onde eu estou. Eu vou para o quadro... Bem, vou para esse quadro aqui mesmo. Foi o último que a gente trabalhou. Quadro 3 aqui. Eu vou pegar a função f de x igual... Só um minuto. Uma que a gente já está habituado. Vou pegar f de x igual a 2x ao cubo mais
3x² menos 36x. Bem, vamos considerar essa função. Bem, agora a gente vai, de fato, para essa função, a gente vai desenhar o gráfico dela. E aí vocês vão entender mais ou menos como que a gente faz. Para desenhar os gráficos, eu costumo chamar de pontos notáveis os pontos de máximo e mínimo local, porque isso tem um certo destaque no gráfico, né? Exatamente aqueles umbigos da concavidade. Então a gente vai encontrar esses máximos e mínimos locais. E a gente vai encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento. E como essa função aqui, a gente já sabe que o gráfico dela é aquela cobrinha, a gente consegue construir o gráfico dela simplesmente com essas informações de máximos e mínimos locais, intervalos de crescimento e decrescimento. Então, primeira coisa, a gente tem que encontrar lá os máximos e os mínimos, então eu preciso dos pontos críticos. Então, o primeiro passo aqui é encontrar os pontos críticos. Para encontrar os pontos críticos, como eu estou considerando a função em toda a reta, eu vou simplesmente derivar. Então, f' de x derivar igual a zero. Derivando aqui fica 6x² mais 6x menos 36. Vou encontrar os zeros dessa função. Então, se eu igualo isso daqui a zero, isso me dá 6x² mais 6x menos 36 igual a zero. Posso dividir aqui tudo por 6, né, para simplificar a conta. Fica x² mais x menos 6 igual a zero. Aqui, para encontrar as raízes, a gente pode usar a Bhaskara, né? Então, minha primeira raiz vai ser a menos b mais raiz quadrada de 1 menos mais 24. Se eu errar a continha aí, vocês de novo chama lá no chat e me corrige. Então isso daqui vai dar x1 igual a menos 1 mais raiz quadrada de 25 dá 5 sobre 2. Isso daqui vai dar 2. E aí a minha x2 vai ser menos b, que é 1, menos a raiz quadrada de 25 sobre 2. Isso daqui vai me dar menos 6 sobre 2, que vai me dar menos 3. Então, esses são os máximo e mínimo local, certo? Lá pelo teorema de Fermat, usando, bem, aqui eu estou usando um pouco mais, né? Eu estou usando o fato de que nesses pontos, eu conheço o gráfico, né? Só um minuto. Ah, tá. Vamos fazer o teste da primeira derivada completo, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Bem, eu já tenho os candidatos, né? Eu tenho os candidatos menos 3 e 2. O que eu vou fazer é ver se a primeira derivada, eu disse lá no teorema de Fermat, que pelaquela condição de que a função tem um zero nesses dois pontos, eles são candidatos a máximos e mínimos locais. Só que isso não é suficiente. De alguma forma, eu preciso garantir que, de fato, esse ponto é máximo ou mínimo local e que não é uma situação que também acontece na função x², que é o seguinte: se eu só pegasse simplesmente a função x², ela tem a propriedade de ser assim. Essa é bem conhecida, dá para vocês plotarem em qualquer lugar aí. E qual que é uma característica da função x²? Nesse ponto zero aqui, a minha reta tangente, ela tem inclinação zero. É fácil, né? Porque eu tenho f de x igual a x², então f' de x é 3x², então um ponto crítico aqui é x igual a zero. É o único, inclusive. Só que x igual a zero, ele não é nem máximo local e nem mínimo local. Ele não é máximo porque a direita dele eu tenho valores maiores, e ele não é mínimo porque a esquerda dele eu tenho valores menores. Então, é para tirar essa condição, que a gente vai chamar nas próximas aulas de um ponto de inflexão, que é esse ponto aqui de mudança de concavidade, para tirar esse caso, é que eu tenho que fazer o teste da primeira derivada. Então, o que eu tenho que fazer? Observe que aqui a derivada, tanto antes do meu ponto crítico como depois, ela continua positiva. Então, não tem mudança de sinal. Por isso, esse ponto não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Então, o que eu tenho que fazer é estudar como que a função muda de sinal. Então, eu vou olhar aqui
na derivada. A derivada, eu posso me restringir aqui a essa. A única coisa que eu estou fazendo aqui é multiplicando por um 6. Então eu posso... Não, vou pegar na primeira mesmo. Desculpa. Tentando não ultrapassar muito tempo, mas... Bem, não vai ter muito como. A gente vai ter que avançar um pouquinho. Menos 36. Bem, vamos fazer... Isso aqui é uma parábola. Eu conheço o gráfico dessa. Ela tem como raízes 2 e menos 3. Então, tem aqui o menos 3. Tenho aqui o 2. E aí, bem, o 6 é positivo, então ela é uma parábola virada para cima, né? E bem, o que acontece? Nesse ponto crítico aqui, a função derivada, isso é importante, a derivada antes dele é positiva, depois dele ela é negativa. Então o que acontece? Ela passou de positivo para negativo. Se a gente voltar aqui lá no slide, diz o seguinte: se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo num ponto C, então f tem um máximo local em C. Então esse 3 aqui, para a função f, para a função, não para a derivada. A derivada mudou de positivo para negativo e para a função f, isso daqui é um máximo local, porque passou de positivo para negativo. Se a gente volta lá, no 2 ela diz o seguinte: se o sinal de f' mudar de negativo para positivo, então f tem um mínimo local. Então, em relação ao gráfico da função f, esse 2 aqui, ele é um mínimo local. E aí a gente consegue colocar todas as informações dessa função e construir o gráfico da nosso primeiro gráfico do terceiro grau com todas as informações. Eu vou colocar aqui os pontos. Eu vou colocar aqui o menos 3, vou colocar aqui o 2. Bem, o que acontece é, se eu pegar a função f de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 36, x, o que vai acontecer? Bem, eu posso calcular ela nos meus dois pontos. Então, eu posso calcular f de menos 3. F de menos 3 vai dar 2 vezes menos 3 ao cubo, mais 3 que multiplica menos 3 ao quadrado, menos 36 que multiplica menos 3. Bem, menos 3 ao cubo menos 27, vezes 2 menos 54, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27, menos 36 vezes menos 36 vezes menos 3 dá mais 108. Então isso aqui vai dar menos 54 com 108 dá 54, 70, 82, 81. Corrija aí se eu tiver errado. Então eu tenho aqui, vou pegar aqui e colocar o 81. Então, bem, esse ponto eu sei que pertence à minha função. 3,81, por aqui a função passa. Agora vamos calcular f de 2. Bem, f de 2 é 2 vezes 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, menos 36 vezes 2. 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16, mais 3 vezes 4, 12, menos 72. Então, aqui vai dar 28, 28, 30, 44? Corrija aí se eu estiver enganado. Não, menos 44, né? Corrija aí se eu estiver enganado. Ok, então aqui o menos 44 também está no gráfico da função. Fazer conta escrevendo aqui não é muito fácil. Tá correto, Ju? Aê, ó, então a pessoa não está tão enferrujada também não. Ok, então esses dois pontos pertencem aí ao gráfico da função.
Se a gente lembra lá de intervalos de crescimento e decrescimento, observe o seguinte, como a derivada, vou ter que voltar aqui, como a derivada é um polinômio de segundo grau, ele é contínuo. Uma função contínua, para ela passar de valores positivos para negativos, ela tem que passar pelo zero, né? Naturalmente, eu estou fazendo continuamente. Então, para passar de positivo para negativo, eu tenho que passar pelo zero. Então, se eu já encontrei os zeros, então, dentro, fora, em intervalos abertos nesses zeros da função, ela não muda de sinal. Ela tem que ficar positiva até passar por um ponto crítico, depois ela tem que ficar negativa e assim por diante. Então, eu consigo encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento dela. Só olhando para cá, ó. Em todo espaço onde a derivada era positiva, a função é crescente. Então, antes do 3, a função f, aqui de cima, ela era crescente. Aqui, de menos 3 até 2, ela é decrescente. Então, em todo esse espaço aqui, ela decresce porque a derivada é negativa. E depois do 2, ela é crescente de novo. Então, bem, quando eu venho aqui para o quadro 2, a derivada, antes do 3, ela era positiva. Então, essa função cresce até aqui. E aí, como a gente já sabe que é aquela cobrinha, então ela cresce dessa forma. Bem, aqui, de menos 3 a 2, ela decresce. Então, eu sei que eu tenho que vir daqui para cá. Só que eu também sei que... Então, eu vou escrever primeiro a parte, vocês vão entender por quê. Depois do 2f de 2, ela é crescente. Então, a partir daqui ela só vai crescer. Então, tem que ser assim, né? Porque a gente sabe que ela é aquela cobrinha, né? Só que existe um ponto aqui no meio, que na aula de hoje a gente não consegue determinar ainda, mas que ele existe, que é, observem que aqui a concavidade, a barriga da função está virada para baixo. E a partir daqui ela está virada para cima. Então, se essa função é contínua, não tem como ela passar de uma concavidade. Vai ter algum momento que ela tem que mudar, né? Que enquanto era um morro virado para cima, tem que virar um morro virado para baixo. Então, é esse ponto que a gente ainda não consegue determinar. Eu vou colocar ele aqui, mas eu não vou descrever qual que é o valor dele. Mas ele existe e na semana que vem a gente vai aprender a determiná-lo. E essa função tem que fazer algo desse tipo. Bem, eu consigo fazer aqui exatamente porque eu sei que aqui tem um único ponto onde muda de concavidade, é a função do terceiro grau, que a gente já sabia o que era aqui. A única coisa que falta para a gente determinar é quem que é esse pontozinho que está mais ou menos por aqui, né? Onde a concavidade, que era virada para baixo, vai virar uma concavidade virada para cima, e isso é cena para os próximos capítulos. Então, observe, eu tenho um intervalo de crescimento, intervalo de decrescimento, intervalo de crescimento, tudo determinado pela primeira derivada, e os máximos e mínimos locais também determinado pelos pontos críticos, estudando se nele existe mudança ou não de sinal na derivada. A gente avançou um pouco mais na aula de hoje. A minha sugestão é, bem, dá uma respirada agora, não assusta. Tem alguma dúvida aí? Não sei como é que estão as dúvidas. Tem dúvidas? Sem dúvidas. Bem, isso pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Oi? Ah, sim. Tá, vamos estender mais um pouquinho, só porque, bem, tem alunos perguntando, mandando mensagens para o fórum, perguntando para os professores sobre a avaliação. Acho que isso é uma coisa que faz o coração de todo mundo disparar, né? Então, bem, a gente vai ter uma avaliação e a pergunta específica era: qual o conteúdo que vai cair na prova? Pessoal, naturalmente, bem, se a gente tem 2 avaliações no curso, é natural que na primeira prova a gente vai cobrar todo o conteúdo que for ministrado até ela, e na segunda prova a gente vai pegar, de certa forma, o conteúdo que vai da primeira até a segunda prova. É claro que a segunda prova, vocês, bem, para integrar, tem certos conhecimentos de derivada que são necessários, porque vocês vão ver que integrar é uma coisa meio que oposta a derivar, então precisa saber um pouquinho de derivada. Então acaba que você pega o conteúdo do curso inteiro. Mas não é bem isso que vocês perguntam, né? Quando vocês querem saber o que vai cair, vocês querem saber qual que é o formato da prova, o que eu tenho que me focar mais. E é claro que o mais importante do curso, pessoal, até pensando que cálculo 1 é uma disciplina fundamental para cálculo 2, para disciplinas específicas de cursos de engenharia, para cursos de EDO, coisas desse tipo. Então, o mais importante que vocês têm que se preocupar é em realmente aprender. Mas do ponto de vista de fazer prova, que bem, todo mundo que está aqui já foi aluno e sabe o que é importante, eu quero dar algumas dicas, né, igual lá nos estudos dirigidos a gente faz. As dicas é a seguinte: primeiro,
Observem que as listas de exercício é basicamente os professores, eu e a professora Juliana, falando para vocês o que a gente acha importante. Ah, a prova vai sair dali? Não, né? A gente não vai fazer uma prova que é cópia de algo. Mas a lista diz um pouco do que a gente acha importante. Observa que tem questões onde vocês exercitam umas continhas, vocês fazem, calculam uma derivada, calculam uma reta tangente, coisas desse tipo, e aí existem questões onde vocês precisam interpretar. Então, bem, se eu, juntamente com a professora Juliana, acha isso importante, então pratiquem, façam as listas, acostumem a interpretar essas questões como estão lá nas listas, porque provavelmente isso, bem, se a gente considera importante, é natural que na avaliação tenha coisas nessa direção. Então, façam as listas. Bem, tem vários exercícios propostos, a gente sempre diz que esses exercícios propostos é mais na direção de conseguir ajudar vocês a fazer as questões que são para entregar. E isso é muito importante, pessoal. Uma coisa que tem acontecido demais é alunos que estão mandando a lista com os exercícios que foram só propostos. Aqueles exercícios não é para entregar, pessoal. Só é para entregar o exercício 1 e 2 da lista, que são exercícios aplicados. Os outros é uma sugestão nossa para vocês de estudo. Não precisa entregar, não valem nota. Às vezes vai até ocupar um tempo de vocês que vocês poderiam estar dedicando a outras coisas. Então, a gente deixou bem claro, acho que nas últimas listas a gente inclusive vai estar colocando, não é para entregar, até porque isso atrapalha um pouco na hora de corrigir, a gente não entende o que vocês estão fazendo. Então, bem, tentem se atentar a isso em relação à prova. É importante interpretar questões e é importante, bem, saber fazer algumas continhas. Tem uma pergunta aqui. Quando o senhor fala que ela está positiva ou negativa, para saber sobre o mínimo ou o máximo, você só seguia pela reta ou pelo eixo Y, máximo ou mínimo, mudança de sinal, né? Está falando aqui da derivada. Só se eu estiver errado, me corrija. Você está falando desse quadro aqui, né? Positivo, negativo, positivo. Bem, tá. Eu falei um pouco rápido, então talvez seja melhor explicar melhor. Eu estou estudando essa função. Essa é a função que eu quero desenhar, uma função de grau 3. A derivada dela é uma de grau 2 e tem o gráfico dela mais ou menos representado aqui. Quem eu estou estudando as mudanças de sinal é da função derivada. Então, como isso aqui é uma parábola, ela tem esses dois zeros, ela é positiva quando eu estou acima do eixo x, então eu estou me guiando aqui pelo eixo y, né? Observa que esse aqui é o 0, 0 do gráfico. Então, enquanto eu estou com o gráfico acima do eixo x, ela está assumindo valores aqui no y, no eixo y positivo, então eu digo que a derivada é positiva. Quando eu passo daqui do menos 3 até o 2, observe que a parábola está abaixo do eixo x, então ela está tomando valores aqui no eixo y, todos negativos, ok? Então a derivada é negativa, e quando eu passo aqui do 2, a derivada se torna positiva. Quando eu vou levar essa informação para o gráfico da função f, o que eu tenho é, de novo, observe que aqui eu tenho 3 e eu tenho 2. Antes do 3, a função derivada era positiva. O que é a derivada? A derivada é a inclinação das retas tangentes. Então, significa que até o 3, a função está crescendo. Então, até aqui a função era crescente, tem retas tangentes com derivada, tem retas tangentes com inclinação positiva. Do 3 até o menos 3, que era onde a derivada era negativa, eu estou decrescendo, todas as retas tangentes têm inclinação negativa, e depois daqui positiva. Isso responde à pergunta? Era isso que você estava perguntando? Nicolas Campos, isso mesmo. Conseguiu entender? A gente aqui é um bate-papo, o negócio é bate e volta. Então, sim. Então, bem, é isso. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? Bem, a gente já avançou um pouquinho no tempo. Se tiver alguma dúvida mais pontual, eu respondo. Se não, levem lá. Pessoal, essa aula de hoje, agora que eu já falei da prova, bem, é muito importante, observem, né? Conforme vocês vão vendo as aulas, por isso que é importante vocês assistirem as aulas, os encontros síncronos, encontros assíncronos. Mas a professora Juliana está sempre falando que um dos objetivos do curso é aprender a desenhar gráficos. Então é natural que, se o gráfico compacta todas essas informações que a gente consegue tirar das derivadas, então é natural que vocês tenham que terminar, na semana da avaliação, vocês têm que estar conseguindo fazer gráficos de funções, usando as derivadas, né? Porque é basicamente isso que eu estou falando em todos os encontros síncronos, a professora Juliana está falando. Então tentem se atentar a isso, né? Vocês estão agora na graduação, é uma boa
uma boa prática para vocês daqui até o final do curso de vocês bem, se o professor diz que algo é importante, provavelmente é importante no sentido de que ele vai cobrar isso nas formas avaliativas do curso. Então, essa é a dica que eu tenho a dar para vocês. Estou encerrando por aqui, não teve mais nenhuma pergunta. Dúvidas, levem lá no plantão de dúvidas ou coloquem no fórum. E a minha sugestão final se não ficou claro, pessoal, reassista essa aula. Ainda não está claro, dá uma olhada no livro-texto. Lá, os títulos são basicamente os mesmos. A gente fez isso para facilitar vocês. O livro-texto está lá no Moodle. Tenta completar isso para vocês terem um conhecimento mais... Bem, para vocês entenderem, né? Compreender completamente o que foi a aula de hoje. Foi muito densa, eu sei, peço desculpa, mas isso tem a ver aí com, bem, o desenrolar do curso. Tem uma última pergunta aqui, acho que eu vou tentar responder. Já respondeu? Bem, a professora Juliana já respondeu, já me ajudou. Então é isso, pessoal. A gente avançou um pouquinho, mas estou concluindo por aqui. Obrigado e até a nossa live na sexta-feira, onde a gente vai fazer exercícios e aí sim tentar absorver tudo que foi essa semana. Obrigado e bons estudos a todos.